Fala pessoas, tudo jóia? E o tema de hoje é ChatGPT e análise de dados. Até minha camisa hoje, penso, logo incomodo. É em homenagem ao ChatGPT e sua inteligência artificial, tá bom? Pessoal, é o seguinte, vamos lá, deixa eu sair aqui dessa tela. Hoje eu vou trazer para você um tema interessante, né? E a pergunta que vai ficar no ar é: será o fim dos programadores? Não sei. Porque, pessoal, é o seguinte: é, eu usei o ChatGPT e criei um programa que ele faz análise de dados automaticamente. A gente só faz perguntas, né, para o ChatGPT e ele gera automaticamente um código-fonte, que realiza análise, por exemplo, nesta tabela que eu criei aqui chamada vendas. É uma tabelinha do Excel, né? XLSX, tá bom? Então, o que, é que vai acontecer? O nosso programinha aqui, o que é que tá fazendo? Eu vou explicar aqui, depois vamos rodar e vamos fazer a análise. Eu estou aqui com o Jupyter Notebook aberto, né? E o PyCharm. Então é o seguinte, o nosso chat GPT vai rodar aqui no PyCharm, nosso código, e eu vou fazendo as análises aqui no Jupyter para a gente ir comparando as respostas, tá bom? Então vamos ver se o chat GPT vai ser capaz de pensar e incomodar. Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal. Deixa eu só dar uma breve explicação aqui, né, do nosso código. Então é o seguinte. Eu estou importando aqui, né, a biblioteca da OpenAI. Então é o seguinte, vou ser bem breve, tá bom? Esse código vai ficar disponível lá no meu GitHub. Quem quiser ter acesso, pega ele lá, faz testes, faz melhorias. Então vamos lá. Então o que está acontecendo, pessoal? Lógico, eu tenho que ter a minha queue, né, do chat da OpenAI. Então está aqui a minha queue. E eu vou trabalhar em cima desse arquivo vendas.xlsx. Então eu já passei o nome do arquivo vendas, que é esta tabelinha que vocês estão vendo aqui do lado, xlsx, ok? Então, pessoal, mas ele pode ler também CSV. O CSV está comentado aqui, né? Como é uma planilha do Excel, então eu estou colocando, fazendo a leitura desse arquivo para a variável DataFrame. Mas eu não precisaria ler o DataFrame, né? O próprio ChatGPT, ele faz a leitura do arquivo. Eu só passo para ele o nome da minha tabela, com a extensão, claro, e ele faz a leitura sozinho. Mas por que eu fiz essa leitura, né, do arquivo aqui para uma variável? Né? Coloquei a minha tabelinha numa variável. Porque eu quero passar para o ChatGPT as minhas colunas. Eu quero dizer para ele, olha, eu tenho essa tabela, eu vou passar para ele o arquivo, né? O nome do arquivo, vendas.xlsx, e nesta tabela eu tenho as colunas e fiz a leitura das colunas aqui, tá bom? Então eu estou passando o nome do arquivo e o nome das colunas. Então, pessoal, com isso, o chat GPT vai fazer a análise. Lógico, eu tenho que passar a tabela, quais colunas eu tenho na minha tabela, e isso é o suficiente, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, aqui é só para debug, tá certo? Exibir o código está com true, verdadeiro. Porque é o seguinte, se eu quiser ocultar, eu boto false e ele não vai mostrar o meu código. Mas eu vou deixar mostrando aqui para mostrar para vocês o código-fonte que o chat GPT está me respondendo, né? E ver se ele consegue responder as minhas questões de negócio, tá bom? Então aqui, pessoal, eu vou começar explicando para vocês que eu fiz aqui um prompt, que nada mais é uma parte da questão ou da pergunta que eu vou fazer para o chat GPT, né? E o que é que eu pedi para ele aqui, ó? Crie um código Python que leia o arquivo tal, esse arquivo que eu dei o nome aqui. Por que eu botei assim? Porque se eu quiser trocar o arquivo, se eu quiser, por exemplo, eu vou fazer um teste aqui num arquivo CSV chamado Titanic, tá bom?
Então é o seguinte, então leia o arquivo, eu posso só jogar o arquivo dentro da minha pasta, onde está o meu projeto, né? E ele vai fazer a leitura de qualquer arquivo, tá bom? Que possui as colunas. Então, para isso, eu fiz a leitura do DataFrame para ler as colunas. Então, estou passando para ele o arquivo e as colunas, certo? E me retorne. Pronto. Até aí é uma parte da minha consulta. Beleza. Retornar o quê? Vamos para frente. Vamos entender o código aqui. Então, esse aqui é o código, né, que faz a consulta ao chat GPT, né? Então, aqui é uma função que eu chamei de gerar resposta. Eu passo a mensagem, que a mensagem vai ser o prompt, junto com o quê? Com o input. Está aqui, ó. Prompt mais input, né? Que eu vou dizer, eu quero a soma de uma coluna, por exemplo. E mais, eu coloquei aqui, ó, eu concatenei tudo isso, né? Esta pergunta, mais o meu input, né? O que eu digitar no meu input, mais somente código Python. Porque é o seguinte, o chat GPT ele não é voltado para análise de dados. Ele sabe responder diversas perguntas, né, sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto. Mas, assim, é uma inteligência artificial, né? Dependendo de como você elabora a sua pergunta, ele pode lhe dar uma resposta de várias maneiras diferentes. Então, eu tive que ir estudando um meio, né, de fazer uma pergunta que ele me responda de forma objetiva, né, não mande muito texto, até mesmo porque a integração com a API da OpenAI, né, ela cobra por palavra, né? Tanto por palavra enviada quanto palavra recebida. Então ele cobra por um pacote lá, dependendo do modelo, certo? Ele cobra pacotes de 1000 palavras. Então, quanto menos palavras você enviar e quanto menos palavras você receber, menos custoso vai ser a sua consulta, né? Ao chat GPT, tá bom? Então eu coloquei aqui, ó, somente código Python. Para quê? Para ele evitar de explicar o código, mostrar o código, né? Mas isso pode acontecer vários erros, é como eu disse. O chat GPT ele não é voltado para análise de dados. Apenas a gente está fazendo uma gambiarra aqui para que ele consiga me retornar um código e eu aproveitar esse código aqui dentro do meu próprio programa, né? Da minha aplicação. Tá bom? Então, continuando aqui. Aqui é a minha função, né, que vai fazer a requisição ao chat GPT. Resumidamente, é o modelo que eu estou usando, né, a mensagem que eu vou passar para ele como parâmetro, o máximo de tokens, quantos tokens ele vai me retornar, e 2024 é o limite, né, que ele pode trabalhar. Né? E a temperature aqui botei 0.5, isso aqui é como se fosse o nível de criatividade das perguntas, né, das respostas que ele me dá. O nível de criatividade, ok? Então, basicamente é isso. Ele vai me retornar. E beleza, o que é que o código está fazendo aqui? Enquanto verdadeiro, beleza, vai ficar aqui no loop aqui infinito. Então, eu vou pegar a mensagem e vou passar para ele. Vou fazer um questionamento através de um input, né? Como eu falei, o input, a minha pergunta vai ser o prompt, que é o que eu comentei aqui, ó, cria um código Python, tal, concatenado com um texto que eu vou digitar no input, mas estou pedindo para ele me passar somente o código Python. Tá bom? Então, continuando. Aqui é só se eu digitar lá no meio, desligar ele para a execução do meu código. Se eu não botar digitar lá no meio, beleza, ele vai executar o meu código. Então, o meu código aqui, ele vai pegar a minha pergunta, fazer um append, mandar aqui num pacote, lá para aquela função que vai perguntar para o chat GPT e etc. Então, chame a função para gerar a resposta. Chama lá a função, né, com a minha mensagem toda completinha. Então, lá. O retorno vai ser minha resposta. Beleza. Aí o que é que está acontecendo? Eu coloquei um try, porque caso aconteça algum erro, né, na resposta, ou o código não seja compatível para que eu execute aqui dentro da minha aplicação, então ele executa um except e diz essa mensagem de erro aqui. Tá bom? Então o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o código, porque é o seguinte, deixa eu abrir aqui a ferramenta mais importante do Windows,
que é o Paint. Deixa eu só explicar uma coisa. Quando a gente faz uma pergunta pedindo um código-fonte ao ChatGPT, o que que acontece? Ele vai me trazer uma resposta, claro. Só que geralmente o que que ele faz? Ele faz um texto explicativo, o código-fonte funciona desta forma, tal, e me manda um código-fonte, tá certo? Iniciando com o quê? Com 3 aspas simples e terminando com 3 aspas simples. E aqui, geralmente, ele digita o nome Python. Python. Ok? Tá bem escrito, mas tudo bem. Ele manda aqui 3 aspas simples, o nome Python, e aqui dentro ele me manda o código-fonte para executar a minha tarefa. E termina o meu código-fonte com mais 3 aspas simples. E geralmente ele pode também terminar com outro comentário aqui. Para executar isso aqui, precisa que, por exemplo, o arquivo esteja na própria pasta. E ele pode vir assim. O pacote pode vir desta forma. Então, o que é que eu fiz aqui, pessoal? Eu extraí somente o que me interessa, que é o código que ele vai me enviar aqui no meio de todo esse texto, tá bom? Então, eu percebi que ele manda 3 aspas simples e o nome Python e termina com 3 aspas simples. Então, deixa eu fechar aqui, vamos salvar. O que foi que eu fiz? Deixa eu ver onde está a parte do código que está fazendo isso. Então é o seguinte, pessoal. Eu peguei o meu retorno, né, o meu texto completo, e fiz aqui um replace naquele nome lá, Python. 3 aspas simples, Python. Então eu fiz um replace. Né? Eu removi o nome Python. Então eu fiquei somente com as 3 aspas simples no início e no final. Então eu peguei agora o meu código novamente e fiz um split através daquelas três aspas simples. Então ele dividiu o meu código em 3 partes. O que tinha antes do split, o que tinha entre o split e o que tinha depois. Então eu peguei a parte 1. A parte 1 daquele split. Ou seja, se dividiu em 3, então eu tinha a parte 0, a parte 1 e a parte 2. Eu quero só a parte do meio, tá certo? Então o meu código, né? Meu código agora contém somente o código-fonte que o ChatGPT vai me retornar. Beleza? Então, se eu quiser aqui é só exibir o código, né? Então eu posso botar aqui e exibir o código. Se eu colocar true, verdadeiro, então ele vai exibir para mim o código que eu consegui capturar lá do ChatGPT. Se eu botar false, ele não mostra, só mostra a resposta. Beleza? Então vamos para a execução do nosso código. Deixa eu aumentar aqui para eu não ficar na frente. Vou executar. Ok? Então é o seguinte, ele está mostrando aqui quais colunas eu tenho lá na minha tabelinha, né? Funcionário, idade, CPF, vendas, valor e total. Tá aqui, ó, tá batendo. Funcionário, idade, CPF, venda, valor e total. Beleza. Então vamos fazer a primeira pergunta. Eu quero saber aqui, ó, dos funcionários, qual funcionário que teve mais vendas. Então seria a Carla, né? Observando aqui, tá vendo? Carla vendeu 12 unidades. Então vamos lá. Vamos fazer uma pergunta aqui para ele. Qual funcionário teve mais vendas? Vou dar um enter aqui. Vamos aguardar agora ele respondermos. Então, pessoal, tá aqui, ó. Ele trouxe a minha resposta, né? Aqui é o código, né? Ele importa e panas, lê o arquivo. Tá vendo? Eu não precisaria ter lido, eu só li para passar para ele o nome das colunas, tá bom? Então ele fez aqui, ó, agrupa os dados, funcionário de venda igual a funcionário, índice máximo, print o funcionário, mais vendas foi funcionário vendas. Esse é o código que ele me passou. Ou seja, eu não executei código para fazer análise. O próprio chat me deu esse código aqui. E ele disse aqui, ó, o funcionário com mais vendas foi Carla. Vamos ver? Carla vendeu 12 unidades. Beleza. Vamos para a próxima pergunta. Então, a próxima pergunta aqui, vamos ver, vamos fazer aqui a média de idade, né? Vamos fazer a média, não é mediunidade não, é média de idade. Então, qual a média de idade? Vamos aguardar ele responder.
E tá lá, pessoal. Ele respondeu. Tá aqui o código para executar a minha pergunta. E ele respondeu: a média de idade dos funcionários é 39,43 anos. Ou seja, vamos agora para o Jupyter e vamos ver se isso é verdade, né? Então, df ponto idade ponto min, a média é min. Vamos executar e vamos ver qual a média de idade. Está aqui, ó, 39,42, tá certo? Então, até aí está acertando. Vamos lá, pessoal? Vamos para a próxima pergunta. E a pergunta agora vai ser, deixa eu ver aqui, qual o CPF do funcionário, deixa eu ver aqui, chama Paulo. Qual o CPF do funcionário Paulo? Agora vamos aguardar ele nos responder. Então, tá aí nossa resposta. Né? Ele novamente mandou o código. E a resposta está aqui, ó, 65676. Vamos ver? Paulo 65676. Ele conseguiu fazer a análise de dados. Lógico, pessoal. Isso aqui é bem simples, uma análise simples, né? Como eu disse, até porque o chat GPT ainda é uma criança. Ele não é voltado para análise de dados. Isso aqui é simplesmente uma adaptação que eu fiz, né, com o chat GPT para responder algumas coisas, tá bom? Mas eu fico imaginando isso aqui futuramente, daqui a 5, sei lá, 8, 10 anos, como será essa tecnologia, né? Será que é o fim dos analistas de dados? Não sei. Será que é o fim dos programadores? Não sei. Mas hoje estou provando para vocês que ele é capaz de desenvolver para a gente, né, códigos simples, mas ele consegue. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer mais uma pergunta aqui para ele. Vamos ver se ele vai acertar mais essa. Eu quero a soma da coluna total. A soma da coluna total. Eu quero a soma desta coluna aqui, ó. Então vamos lá. Deixa eu dar um enter aqui. Vamos esperar ele nos responder. E tá lá, ele respondeu o código. E a soma da coluna total é 468. Vamos ver se isso é verdade. Vamos aqui no meu Jupyter. df.total.sum. Vamos ver qual é a resposta disso. 468. Então a soma aqui deu 468. Bateu. Beleza. Chat GPT não erra uma. Vamos fazer mais uma? Eu estou gostando do negócio. Eu quero que ele erre uma, pelo menos, né? Então vamos lá. Vamos fazer a última pergunta aqui. Eu quero a mediana. Eu vou complicar mais um pouquinho, né? Mediana da coluna idade. Mediana da coluna. Opa, deixa eu dar um espaço aqui. Idade. Vamos aguardar. Então tá lá, pessoal. Ele respondeu que a mediana da coluna idade é 33. Então vamos lá. Então, meu data frame, coluna idade, ponto mediana. Vamos ver qual a resposta disto. Tá lá, ó, acertou mais uma, 33. Beleza, pessoal? Vamos agora complicar mais um pouco. Deixa eu reduzir aqui. O que é que eu quero agora? Eu quero trocar. Essa tabelinha aqui está muito simples. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou ler agora um arquivo CSV. E uma tabelinha chamada Titanic. Essa tabela é maior, é mais complexa. Vamos ver se ele consegue extrair algum dado ali de dentro. Eu quero simplesmente complicar a vida do chat GPT. Tá bom? Opa, errei aqui. .csv. Vamos executar novamente. Beleza, então a tabelinha aqui é esta. Né? Uma tabela bem maior, tem aqui 891 linhas e 12 colunas. Ok? Então vamos lá. df dado, deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. O que é que eu vou querer extrair daqui? Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui, ó,
sobreviventes, né? Quem sobreviveu está com 1. Quem não sobreviveu está com 0. Será que ela é capaz de somar aqui os sobreviventes e os não sobreviventes? Então vamos lá. Para isso, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que dizer que o meu arquivo vai ser agora o Titanic.csv. Beleza? Não é mais Excel. Então, deixa eu comentar aqui esta linha e vou descomentar agora o read CSV. Beleza, ele vai mandar isso aqui, ele já vai ler a coluna, por isso eu fiz a leitura, né, que não precisava, mas beleza. Tudo ok. Deixa eu parar meu código, ele atualizar aqui e vamos executar novamente. Vamos lá, executa, beleza. Tá aqui, ó, ele já pegou as colunas, então ele já sabe todas as colunas desta minha tabela lá, Titanic. Então a pergunta aqui vai ser, deixa eu ver. Quantos, deixa eu ver, como é o nome? Zeros e 1. Isso, eu quero que ele conte lá quantos sobreviventes, quantas pessoas estão com 0 e quantos estão com 1, quantos sobreviveram e quantas não. Vamos ver se ele consegue nos trazer isto. Vamos aguardar, né? Execução. Então, pessoal, tá lá. Ele me trouxe o resultado, né? 0,549 e sobreviventes 342. Vamos lá, vamos executar aqui para a gente ver se isso está correto. df.survival.value counts. Vamos lá. Vamos ver se... Opa, tá aqui, ó. 0,549 e sobreviventes 342. Beleza, pessoal. Era isso, né? Eu queria só mostrar para vocês como é interessante, como é massa, né? Essa ferramenta, né, de inteligência artificial, como ela é poderosa, como a gente pode usar a criatividade para fazer muitas coisas. Lógico, aqui foi bem simples, estamos no começo de tudo, de uma nova era, né? Beleza, pessoal? Mas eu achei sensacional e até a próxima, tá bom? Abraço!